Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Maria Te Inspira Tarô. Hoje eu estou aqui para fazer um apanhado, né? Uma reflexão aqui de um estudo, tá? Envolvendo aqui astrologia e o tarô, tá? Com as tendências, né? Com as inclinações energéticas aí para o ano de 2024. Estou gravando hoje, dia 31 de dezembro, último dia aqui de 2023. Estou trazendo aqui algumas cartas, tá? Astrológicas, mas é só para configurar, tá? Aqui a explicação, para ficar mais claro, para vocês entenderem aqui a configuração, tá? Do que está sendo trazido para vocês aqui com base em alguns estudos, né? Que eu fiz. Tem um tempinho que eu não apareço aqui com vocês. Precisei resolver algumas coisas, ajustar algumas coisas, finalizar alguns ciclos. E agora eu estou voltando, tá? E eu espero que mais constante agora para 2024, tá? Com as leituras aqui de tarô. Quero agradecer, tá? A todos vocês aí que curtem, comentam, compartilham, que me mandam mensagens. Eu fico muito grata a vocês, tá? Por toda a interação. E vamos começar aqui, então, né? Acredito que vocês já tenham visto aí em outros vídeos, né? Outros tarólogos e astrólogos falando sobre essa energia aqui para 2024. E a gente tem aqui nessa soma, né? Do número de 2024, o número do ano, 2 mais 2 mais 4 igual a 8, né? Para o tarô, o número 8 é a carta da justiça. Embora em alguns decks, né, a justiça venha com o número 9, enfim, vem com uma outra numeração, depende muito, né, do tarô, tá? Mas eu considero o número 8 para a carta da justiça, é assim que eu, tá, trabalho, e tem outros tarólogos que também trabalham com essa numeração, tá? Então a gente traz aqui, já assim entrando na questão do tarô, o número 8 ele fala, é um número assim de energia pessoal, tá? É uma energia de luta pessoal, na verdade, né? Existe aqui um embasamento em honestidade, em lealdade, em ética, e isso vai ser muito forte, né, para o ano de 2024, quando a gente tem como regente Saturno. É um ano de Saturno. Saturno é conhecido como o paizão, né, aqui dos planetas, porque ele traz regras, né, ele traz regulamentos, coisas que precisam ser seguidas, uma certa rigidez, talvez, e isso traz desafios para a gente, né, para a gente lidar, exige da gente bom senso, um equilíbrio, um jogo de cintura para lidar com esse tipo de energia, né? Que é uma energia de desafio. Eu tenho uma carta aqui, cartas astrológicas. Eu vou colocar aqui para vocês bem pertinho, vou ampliar depois, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, inicial. Essa é a carta astrológica para Saturno. E aí a gente tem aqui uma palavra-chave que são desafios. Mas eu vejo mais coisas aí, tá? Eu percebo mais como um aprofundamento, tá? Não reparem, eu estou vendo aqui, olhando para baixo, que tem uma cola. Tem muitas informações, a gente precisa acabar lendo um pouquinho para trazer essa explicação mais clara para vocês, tá? Então, assim, a gente está falando aqui de uma inclinação dos astros, né? Trazendo uma inclinação da energia do tarô, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Essa não é uma coisa fixa, tá? Tudo depende também
da nossa atitude, do nosso jeito de ver as coisas, de entender as coisas, de interpretar as coisas, né? E a gente vai ter que lidar um pouco, sim, com essa questão de mudança de perspectiva, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas voltando, 2024 vai ser um ano aí regido por Saturno, que traz desafios, mas também aprofundamentos. Acho que o maior desafio de Saturno é fazer com que a gente se aprofunde nas coisas, né? A gente tem o hábito de querer as coisas com mais facilidade, fica muito na superficialidade das coisas, você recebe um sim ou um não, e você se contenta com esse sim ou com esse não, mas você não busca entender o porquê do não ou o porquê do sim. Esse é um exemplo só para contextualizar, tá, gente? Mas é muito mais profundo do que um simples sim ou um simples não, tá? A gente tem que falar também que o ano novo astrológico começa aí em março, tá? A gente tem essa virada agora, em dezembro para janeiro, tá? Mas a gente já tem uma tendência, a gente já tem um experimento, né? Não digo nem interferência, mas a gente já começa a sentir, né? A energia, né? E os desafios que Saturno traz para 2024. Mas é a partir mesmo de março que ele começa a reger o ano de 2024, tá bom? Mas até lá, a gente tem um outro contexto aqui. Agora, já em janeiro, nós temos Plutão na era de Aquário. Plutão entrando aqui na era de Aquário. Plutão, aqui nessa carta, ele traz uma palavra-chave de metamorfose, tá? Metamorfose, mudanças, né? Há desafios que chegam em março, tá? Mas já teremos mudanças, né? Eu falei agora há pouco que a gente vai ter já um experimento aí do que é essa energia de Saturno a partir de março. Então agora, em janeiro, a gente nessa energia de Plutão traz mudanças, transformações. Algumas pessoas falam até que ele é um planeta de desconstrução. Mas compreenda que é uma destruição de algo, tá? Para a criação de outro, para a construção de outro. É um final de ciclo para o início de um novo ciclo, tá? Vamos colocar assim. Então, Plutão, ele traz essa destruição, essa metamorfose, essa mudança, mas lá em março, quando a gente já tem Saturno regendo, tá? A gente começa a ter um equilíbrio aí, né? Porque Saturno traz um certo rigor. Plutão já traz a questão da desconstrução. Então é obrigatório que algo se rompa, tá? Que algo se desprenda, tá? Para abrir passagem, abrir caminho para alguma coisa nova, tá? Você ouvindo assim pode parecer muito genérico, mas cada um adapta, sim, a sua realidade. Todos sabem o que vem passando já em 23, né? E tem esperanças que algumas coisas se transformem, né, para 2024. Tem pessoas fazendo já movimentos para que isso aconteça, tá? Então você compreenda o seu momento e compreenda essas energias e como você pode usá-las a seu favor, né? Porque as pessoas falam que o Plutão é um planeta da destruição, da desconstrução, na verdade, né? Mas na sua vida, nas nossas vidas, existem coisas que precisam ser desconstruídas, né? Paradigmas que precisam ser rompidos, quebrados, né? Coisas que precisam ser deixadas para trás, né? Coisas que nos aprisionam, que nos pesam, sabe? Que é difícil de carregar no dia a dia, tá? Todos nós sabemos disso.
E é difícil fazer o movimento certo, saber a hora de se movimentar da forma correta para ter o resultado esperado, um resultado positivo, né? Para que aquilo que a gente entende como um problema, ele não cresça, né? Ele não fique uma coisa ainda maior, né? E aí entra a mudança de perspectiva, né? Porque os acontecimentos, né? Tudo que vem, vai muito do nosso olhar sobre aquela situação, né? Vai muito de como eu percebo aquilo, tá? De como eu compreendo, né? Tal situação. Tá? Então você vai aí adaptando as informações, né? Sobre as energias disponíveis e tente usá-las da melhor forma, né? De preferência a seu favor, para o seu conhecimento, para o seu crescimento. Estamos falando aqui de um ano de Saturno, um ano de aprofundamento, né? Um ano que realmente chega de superficialidade, chega daquela coisa rasa, né? Eu preciso compreender melhor as coisas, eu preciso compreender o porquê das coisas, eu preciso me aprofundar, seja nos meus estudos. Se você vai fazer um curso, por exemplo, tá? Você vai ter acesso a um conteúdo específico, a um material específico, a um instrutor, a um tutor, um professor, né? Para aquela aula, para aquele curso específico. Mas você vai se prender somente àquele conteúdo que vai ser oferecido pela universidade, pela instituição na qual você está resolveu, né, entrar para fazer esse curso, você vai se limitar a isso, tá? Então o ano de Saturno, ele traz isso, né? Inicialmente com Plutão na era de Aquário, ele te traz essa necessidade de uma visão mais elevada, uma visão mais aprofundada das coisas. Então, voltando ao exemplo deste curso, você pode tem mil maneiras de agregar mais conhecimento, né, por outras vias, pesquisas, informações que se complementam às informações que você vai ter neste curso, por exemplo. Tá? Então, é um ano em que você não vai ser somente mais um aluno deste curso. Você vai ser um aluno que vai trazer diferencial para aquele curso, para aquele conteúdo, até uma pessoa que vai, não digo desafiar, tá? Mas, de repente, contrapor, tá? Alguma coisa aí, algum entendimento que o seu tutor, seu professor traga para você. Né? Por quê? Porque você não vai ficar no superficial. Ele vai te explicar uma coisa, você vai buscar mais conhecimento sobre aquilo, a um ponto de você voltar e questionar aquilo, tá? Não o questionamento de desconstruir, tá? Aquela informação que você recebeu inicialmente, mas de agregar mais valor, tá? De agregar mais conhecimento, elevar a um nível aí mais alto, tá? De conhecimento, se for um debate, seja um debate rico, um debate enriquecedor, realmente uma coisa de alto nível, uma coisa diferenciada. É você estar um degrau acima, tá? Daquela compreensão inicial. Tá? Então Saturno traz essa necessidade aí, né? Traz esse aprofundamento, essa maturidade, traz um conteúdo mais abrangente, tá? Você vai abranger áreas do conhecimento, tá? Diante desse aprofundamento, diante desse estudo mais específico, sabe? De você buscar sempre mais informações, né? Por mais que dê algum trabalho, tá? Buscar essa informação, é importante que isso seja feito. É um passo que precisa ser dado, tá? Porque aqui a gente está falando de uma visão, tá? Que leva algumas questões que você traz aí para um outro patamar.
para um outro nível, não somente a nível interior seu, a um questionamento interior seu, mas isso também pode trazer a luz para outras pessoas, tá? Vir a questionar também e a entrar nesse seu ritmo. Você pode impulsionar um movimento, tá? Favorável a outras pessoas, né? Quando você se torna referência, quando você se torna um ponto focal de alguma situação. Voltando a um exemplo de estudos, né? Então você não fica somente no mais do mesmo, você questiona, você traz mais coisas, mais conteúdo, e você vai tentando buscar mais e mais informações, e você pode contaminar outras pessoas, tá? Com esse seu entusiasmo, com essa sua busca. E a partir daí, outras pessoas também vão se ver motivadas, tá? A fazer o mesmo, tá? De também buscar. Nossa, mas fulano é diferente, né? Fulano conseguiu trazer aqui uma tônica diferente para essa situação. Eu achei legal, achei bonito, achei interessante. Eu quero também pesquisar um pouco sobre, né? Eu quero também me aprofundar como fulano faz com relação a essa situação. Então você pode sim levar pessoas, contribuir dessa forma, né? Porque a gente está falando aqui também logo no iniciozinho do ano, né? De Plutão com a era de Aquário, a nova visão, uma visão mais elevada. Não sei se você que está aí me vendo agora é de Aquário, mas Aquário tem muito isso, né? Aquário ele tem um poder, digamos assim, de elevar, né, algumas coisas, alguns conteúdos, algumas informações, né? Aquário gosta de colocar no nível mais alto, porque ele precisa desse nível mais alto para ser estimulado. Isso estimula, tá? O aquariano. E como a gente está falando aqui da era de Aquário, Saturno vai vir mesmo nessa pegadinha aí, né? De equilibrar, né? Essa questão do Plutão desconstruidor, destrutivo, enfim, né? Vai trazer à tona aí essa metamorfose, né? Vai equilibrar essa metamorfose aí, esse equilíbrio, esse rigor, essa desconstrução. E é nesse equilíbrio que você passa a se aprofundar, tá? É nesse equilíbrio, é nesse momento, nessa junção aqui, né, que você passa a construir algo sólido, tá? Houve desconstrução, mas eu vou usar a desconstrução para construir algo melhor, né? Lembra muito a carta da torre, né? A carta da torre é meio que isso. Coisas que precisam ser quebradas, desconstruídas, interrompidas, né? Para que outras situações, outros movimentos possam ser possíveis, tá? Então aqui me lembra muito a carta realmente que da torre, né? Mas nós temos essa visão mais elevada de Aquário. Fala-se muito que o Aquário tem uma visão mais de comunidade, né? Mais do coletivo. Então, sim, pode sim que haja aí um movimento, tá? Quando eu falei que você pode entusiasmar pessoas, motivar pessoas, né, através da sua busca, né, por mais conhecimento, por se aprofundar em alguma coisa, em alguma área do conhecimento, em algo que você tenha interesse, algo que você esteja aprendendo, né? Então, assim, é totalmente Aquário. Pronto. Não tem muito o que falar aqui sobre isso, tá?
A gente já falou sobre essas mudanças, essa metamorfose, que Plutão e Saturno e a nova era, que é a era de Aquário, vem influenciando a gente. E a gente tem também o tarô. Voltando para o tarô, né, número 8, a carta da justiça, também fala aqui de lealdade. A gente fala aqui de lealdade, de honestidade, de ética, tá? Aqui nós temos a carta da justiça. Eu vou ampliar direitinho aqui do lado, tá? Depois para vocês, na edição do vídeo. Então a gente tem aqui a carta da justiça. A gente está falando aqui de recompensas. Estamos falando aqui de merecimento, tá? E este merecimento, ou esta recompensa justa, aqui, a gente pode fazer um exame de consciência. Estamos falando de justiça, né? Às vezes acontecem coisas com a gente que a gente não considera justo. Ah, isso não foi justo comigo. Eu sofri uma injustiça em tal situação. Isso aqui não foi, tá? Então, assim, perceba os seus altos e baixos, os seus erros, os seus acertos. A gente sabe, quando a gente faz uma reflexão, uma retrospectiva, aí a gente sabe, olha, nisso aqui eu fui fraco, nisso aqui eu fui impetuoso, nisso aqui eu poderia ter lidado diferente. Então, assim, um exame de consciência, tá? Quando você busca compreender o que é justiça, tá? O que você merece, o que você plantou. Ah, Maria, eu plantei coisas maravilhosas, eu fui legal, eu fui isso, eu fui... sabe? Muitos adjetivos incríveis, tá? Mas, tá, essa é a parte boa. Você não fez nada da qual você se envergonha, da qual você se entristece, da qual você se aborrece sempre que pensa, da qual você se arrepende, né? O que você pode melhorar nisso daqui? Né? Aonde eu posso melhorar? O que eu preciso mudar, desconstruir em mim, para ter essa nova visão de que eu preciso sim melhorar. É um desafio meu, né? É um desafio e eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Então eu trago aqui este exame, tá, de consciência com relação a isso, porque a gente entra na questão de causa e efeito, né? As consequências, né, das nossas escolhas. Quando a gente fala de merecimento, né? Até onde eu me esforcei por tal coisa, ou por tal pessoa, ou por mim, né? Será que eu poderia ter dado mais de mim? Será que eu poderia ter me esforçado mais? Então a gente entra com essas recompensas justas, também entramos com a causa e efeito, né? É o retorno, né, daquilo que foi realizado ao longo de um período. E quando eu digo período, não é 2023. Estamos nos transformando há muito tempo. Então tem muitas coisas aí ainda para trás. Estamos falando para frente, 24. O que é que eu posso, né, mudar? Mas não quer que eu dizer que eu só precise mudar em 2024. Em 2025, 2026, ainda posso estar passando por esse processo de transformação tão necessário, né, depois de um exame de consciência de coisas que eu fiz lá atrás. Então essa é só uma energia de início, é um impulsionamento, né, para melhorar mesmo, para buscar melhorar. E aí a gente entra num outro ponto aqui, de responsabilidade. Até onde eu sou responsável pelas coisas que me acontecem, até onde eu sou responsável por tudo aquilo, pelas minhas recompensas, pelo meu merecimento, o que eu realmente fiz, né? Qual foi a minha responsabilidade diante disso aqui,
tá? Traz muito uma questão de desenvolvimento interno nosso, mas também fala sobre prudência nas nossas ações. Se eu fiz coisas das quais eu me envergonho, se eu fiz algo da qual eu me envergonho lá atrás, eu tenho que trabalhar sempre para que aquilo não se repita. Se aquilo ficar se repetindo na minha vida, eu não aprendi nada, né? Eu preciso desses ciclos repetitivos na minha vida para que eu compreenda e para que eu tome ações diferentes. Porque se eu ficar sempre fazendo mais do mesmo, sempre as mesmas ações, sempre as mesmas coisas, eu não posso ter resultados diferentes. Se eu fiz em 2022 uma coisa, 2023 eu repeti, 2024 eu vou repetir, eu não estou aprendendo nada e os ciclos só vão se repetindo na minha vida, né? Então, ainda estamos também nesse exame de consciência aqui, esse desenvolvimento interno, esse desenvolvimento que é só seu, né? A gente está falando aqui da era de Aquário, da responsabilidade pessoal, né, de cada um, né? E aí a gente também tem uma responsabilidade sobre as ações, né, sobre as minhas decisões que não impactam somente a mim, mas que também impactam a outras pessoas. Tá? Então Saturno vai vir realmente te desafiando neste exame de consciência aqui, né? E a carta da Justiça traz isso muito forte, né? A gente também traz aqui, que eu falei lá no início, a busca por equilíbrio das nossas percepções sobre as coisas e sobre as pessoas. Mudar o meu ponto de vista, os meus paradigmas, é a destruição para a visão mais elevada. A gente vai bater nessa tecla durante um bom período aqui, pelo menos uns quase 3 meses aqui de 2024, né? Isso vai ficar batendo muito forte aqui na nossa cabeça. Possivelmente isso vai ser refletido aqui nas leituras de tarô, né? Para os próximos dias, isso vai reverberar de alguma forma nas leituras, né? Eu estou aqui falando para um grupo muito grande, tá? Aqui não é uma leitura específica para nenhum signo, tá? Eu trouxe aqui a carta de Aquário, das cartas astrológicas, porque a gente está falando da nova era, da era de Aquário. Mas, assim, a gente tem que entender, né, que nós somos muita coisa, nós temos muita energia, nós somos um compilado de coisas importantes. E o signo é mais uma coisa importante que a gente pode levar em consideração, né? Mas, assim, não é somente o signo, tá? Então, essa energia que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, essa leitura, esse momento aqui, tá? É para uma tomada, sim, de consciência, é para um autodesenvolvimento, tá? É para que a gente se perceba mais agora em 2024, que a gente perceba o peso das nossas ações, que a gente perceba o peso daquilo que nós comunicamos, tá? Não somente verbalmente, mas também na aparência, o que eu comunico, o que eu passo para outras pessoas, tá? E aqui, com a carta da Justiça, eu trouxe de dois naipes diferentes. Eu vou colocar aqui para vocês também ao longo do vídeo mais explicadinho, tá? Porque a gente tem aqui, né, a espada e a balança nesse deck aqui, bem claro. E aqui também, né, esses dois elementos na carta da Justiça, a gente fala que são as armas do espírito, né? A gente traz como as armas do espírito. A espada, ela tem o poder de construir e desconstruir, tá? E aí a balança traz
esse equilíbrio. Lembra quando eu falei que Saturno e Plutão? Uma desconstrução com o rigor, né? É uma desconstrução de alguma ideia, mas rigorosamente te leva a construir uma nova ideia, uma nova situação, tá? Então é imprescindível que isso aconteça. Em alguma área da sua vida vai acontecer, você vai perceber isso, tá? Mais claramente com o tempo. Mas você vai perceber que é necessário, sim, essa mudança aqui, tá? Se faz necessário. Algumas pessoas nem percebem, porque elas não estão abertas, né, para essas energias. Então, algumas pessoas vão achar que é só mais uma mudança, mais uma coisa que tinha que ser, mais algo que tinha que acontecer. Ok, mas o que você aprendeu? O que isso te agregou? Né? Em que isso te proporcionou algum tipo de evolução? Né? Então, assim, a gente tem que compreender os acontecimentos, né? Não do acontecer por acontecer, mas teve um propósito nisso aqui. E aí é este rigor que Saturno traz. Tá? Ele vai te obrigar a compreender o porquê das coisas. Ele vai te fazer questionar as coisas. Ele vai te colocar uma pulguinha atrás da orelha, vai fazer com que você se movimente para buscar uma profundidade diante daquele acontecimento. É aí que você enriquece, né? É aí que você se desenvolve, é aí que você amadurece, tá? É nesse movimento, né, que as coisas, que você dá valor e vê valor nas coisas, né? Tá? Então, assim, a gente tem em algumas outras cartas de tarô, a mulher, ela tem um livro, tá? E esse livro é o conhecimento, é a detenção do conhecimento. Eu detenho o conhecimento. E aqui com Saturno, conhecimento é poder. Com Saturno e Plutão, conhecimento é poder de renovar as coisas. É poder de identificar o que precisa ser deixado para trás e que me possibilite elevar a minha percepção, a minha visão sobre alguma situação. Né? Trazer à luz o que sempre me acontece, que eu ajo sempre da mesma forma, né? Por que é aí que você entra, né? Por que isso sempre acontece comigo? Se você não percebeu esse movimento ainda, Saturno vai fazer com que você passe a compreender, para que você perceba. Se você já passou várias vezes pela mesma situação, e ela está sempre se repetindo, né? Como eu falei antes, e você nunca se tocou disso, Saturno vai fazer você se tocar. Vai fazer com que você compreenda, que você veja. E a partir daí você passa a pensar, não, mas isso já aconteceu antes. Né? Então, se padrões vão se repetindo e você nunca percebeu isso na sua vida, a partir de agora você vai passar a perceber. Porque é imprescindível, é uma regra de Saturno que você compreenda isso, que você perceba isso. E a partir daí você trabalhar para dar respostas diferentes das que você já deu antes. Mas para isso é preciso perceber, né? A balança, lógico, equilíbrio, colheita, aí diante dos seus esforços. E a gente fala aqui, a gente volta naquela colinha que eu falei para vocês aqui, a gente volta no exame de consciência do merecimento. A gente volta aí. Minha colheita vai ser de acordo com o que eu mereço. O que eu mereço? O que eu fiz para merecer tal coisa?
né? Então a gente tem essa situação aqui bem clara. Aqui tem a carta, tem a mulher, né? A figura da mulher nessa carta, nesse deck tem a figura da mulher. Aqui a gente compreende a mulher como a natureza, né? É o plano físico manifestado na qual as leis universais agem. Então, é instrumento, tá? Na Carta da Justiça, a mulher é um instrumento. Ela é usada, ela é o poder manifestado, ela é a natureza da justiça manifestada, na qual vai agir, né, sobre essas leis universais. Aqui a gente tem também uma coruja no ombro dela. Eu vou colocar mais claro para vocês depois a carta, gente, na edição, mas tem uma coruja no ombro dela. Lembra da era de Aquário? Uma visão mais elevada. A coruja aqui também fala, ela traz essa percepção de imparcialidade, de ver o que ninguém vê, né? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente age muito pela emoção, pelo calor do momento, né? Pela influência de uma outra pessoa aqui à nossa volta, uma pessoa que está aqui ao nosso lado, né? Às vezes a gente nem queria reagir de alguma forma a uma situação, mas tem pessoas à sua volta, não, faz, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, e você reage, você entra num embate que você nem queria, você compra uma briga que você nem queria, que naturalmente você só ia ir embora, ia deixar a coisa toda lá acontecer, cada um com seus problemas, eu não quero me contaminar com os seus, já tenho os meus para resolver, né? Então, às vezes, a influência, né, de outras pessoas. Então, aí a gente tem um outro exame, sim, de consciência, né, dessa responsabilidade pessoal. Eu sou responsável por mim, pelos meus atos, pelas minhas reações, não pela do outro. Então, muitas das vezes, você vai recuar diante de algum conflito. Não vale a pena, né? Esse conflito, essa briga, essa guerra, esse embate fala mais sobre ela do que sobre mim, do que sobre eu, né? Então, é só um dia ruim de alguém, deixa lá e eu vou seguir meu caminho. Não é fácil, né? Mas a gente tem esse poder pessoal, essa responsabilidade pessoal com a gente, né? Não se deixar levar por conversas que na maioria das vezes elas são mais desconstrutivas do que construtivas, mas de qualquer forma ainda temos aqui Plutão com a desconstrução, com essa metamorfose, né? Com essa necessidade de mudar, com essa necessidade de ver algo novo, de transformar isso aqui em algo novo. Tá? Então a gente tem um ano de busca por conhecimento muito grande, um conhecimento mais aprofundado, mais maduro, de um nível mais alto, sabe? De sair ali do que é visível e ir além daquilo ali. É um ano de muita luta pessoal, cada um tem as suas lutas, todos nós lutamos pessoalmente com alguma coisa, com nós mesmos, tá? A questão da justiça tem a ver com a sua percepção de justiça, principalmente, tá? Então a gente volta aqui nesse exame de consciência do que eu mereço, sabe? O quanto eu me esforcei, né? O meu merecimento, a minha recompensa, ela vem mediante os meus esforços, é consequência dos meus esforços, né? Então, se eu estou me esforçando para alguma coisa, é natural que eu conclua essa coisa.
porque é meu por merecimento. Eu batalhei, eu quis muito, eu fiz movimentos, eu abdiquei de coisas, sabe, de momentos, de pessoas às vezes, tá, para ir em busca disso. Então, é meu por direito, é uma justiça, né? É um merecimento justo, é uma recompensa justa por aquilo que eu busquei. Fique atento às regras, tá? As regras, haja sempre de acordo com os seus princípios, né? Então, o Saturno traz, quando você tem uma busca aprofundada por conhecimento, eu vou bater sempre nessa tecla aqui, tá? Você vai ouvir me falar muitas e muitas vezes essa mesma coisa de aprofundamento do seu conhecimento em qualquer área da sua vida, tá? Você vai ser um ano que você vai sim buscar esse aprofundamento. E diante deste aprofundamento, você terá resultados diferentes do que você já teve, porque você nunca se aprofundou. Você vai começar a se aprofundar agora. Você nunca percebeu certos padrões, vai começar a perceber agora. Então, este é o movimento do início do ano, com Plutão que pede mudanças, uma nova visão aqui, tá? E com Saturno que vai te trazer desafios. Talvez o desafio seja esse, mudar, perceber. E a partir daí, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque para resolver um problema, você precisa conhecer o problema. Ninguém resolve um problema sem conhecê-lo, né? Então, se você tem alguma questão que precisa ser melhorada e aprofundada, né, você vai ter um maior poder de resolução sobre aquilo, porque hoje eu conheço, porque hoje eu sei como acontece, porque hoje eu vejo, porque hoje eu percebo, porque hoje eu sinto. Entende como que é o movimento? Então, acho que o maior desafio aqui, para quem não se percebeu ainda, é perceber, tá? Esses padrões, o que quer que esteja acontecendo aí. É uma questão mesmo de cada um, tá? Então, se você não percebeu alguma coisa, você vai passar a perceber. Você vai mudar o seu jeito de ver algumas coisas. Se você é o tipo de pessoa que já percebeu, né, que aquilo está acontecendo, mas você ainda não fez um movimento para tentar entender melhor, para tentar resolver a situação, você vai buscar o conhecimento para resolver. Então a gente tem dois públicos aqui. Aqueles que ainda não percebem, mas que vão passar a perceber, e aqueles que já percebem, mas não fizeram absolutamente nada para compreender o porquê. Nunca se aprofundou, nunca tentou entender o porquê. E a partir daí, sim, passa-se a ter aí um exame de consciência, de procurar entender, né, o porquê das coisas acontecendo, e aí você começa a questionar muitas coisas, buscar equilibrar as coisas, vai entender qual é o seu papel diante das coisas. Vai parecer meio superficial falando assim, porque não é uma coisa direcionada, né? É uma energia geral, como eu falei, é uma inclinação e não uma verdade absoluta. Para cada um vai acontecer de um jeito, mas é importante que você compreenda que existe movimento, que existe uma situação aqui para acontecer, existe uma energia disponível e você precisa estar preparado, né, para compreender e saber como agir diante disso. Eu agora vou tirar aqui para vocês uma carta para a gente exemplificar um pouco aqui a energia de tudo que foi dito aqui sobre a astrologia e o tarô para o ano de 2024. É o Oráculo das Benzedeiras. Deixa eu tirar uma carta aqui para a gente entender um pouquinho, fazer um resumo disso daqui, tá?
Não é uma leitura, mas um direcionamento. Saiu aqui a carta do amor. Mãos amorosas. Sobre tudo que nós falamos aqui, né? Essa carta do amor, das mãos amorosas, tem muito a ver com a forma com que você vai lidar com as suas descobertas, com o seu aprofundamento sobre as coisas. É como se você compreendesse, né, que diante de tudo isso, diante das desconstruções, das mudanças, né, da busca por uma visão mais elevada, essa carta, ela traz paz. Ela, se a gente for falar da carta da justiça, né, essa carta do amor traz um conforto. Veja que essa carta, as duas mãos estão meio que sobre a altura do peito, como se fosse as mãos no coração. Para que você acolha com amor essa leitura, o próximo ano, para que você acolha com amor os resultados desse exame de consciência, tá? Que você vai fazer, que você compreenda, né? E que tenha prudência sobre as suas ações, para que você compreenda que tudo depende de você. Esforço, causa e efeito, né? É a consequência dos nossos esforços. E aqui existe um acolhimento com amor. Não se julgue, sabe? A carta da justiça, ela vem, né, nessa luta pessoal, trazendo muita justiça, mas acolha com amor aquilo que você merece. Independente de ser uma coisa que é o seu ver, né? Que é a sua percepção, que é o seu ponto de vista, mas isso não é justo para mim, isso não é justo comigo. Acolha. Acolha, compreenda, busque entender da melhor forma. Não se maltrate, né? Se as respostas, os resultados não forem aquilo que você tanto desejava. É um processo evolutivo, né? Estamos aqui em um processo evolutivo. Cada dia é um novo aprendizado, cada dia uma experiência nova, tá? Então, essa é a mensagem, assim, que eu trago para vocês agora sobre esse resuminho aí para 2024. Eu desejo a todos vocês muita saúde, muita paz. Agradeço muito a todos vocês que se inscreveram, que, enfim, compartilham comigo experiências, que veem os vídeos, que curtem, que comentam. É muito importante para mim, é muito importante para o canal. Eu vou continuar, vou buscar ser mais frequente, mas é porque eu também tenho outras atividades além do tarô. Então, às vezes, o tempo fica muito curto, fica muito pequenininho, né, para fazer tudo que eu gostaria de fazer, de disponibilizar para vocês aqui. Mas eu prometo me empenhar mais aí para 2024. Eu preciso, né? Esse talvez seja um exame de consciência que meu com vocês,
agora, né, de que eu preciso fazer mais. É a minha contribuição, de alguma forma. A gente está falando de Saturno e também era de Aquário, né? Então, eu estou buscando contribuir mais com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu sei, tá? E é isso. Muita saúde, paz, alegria para todos vocês. Uma excelente virada de ano e um ano de 2024 muito, muito, muito melhor, com certeza. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.